Olá, meus queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos com vocês, refletindo juntinhos o Evangelho desse domingo, festa grande, festa da Santíssima Trindade. Aliás, esse mês de maio está repleto de festas, não é mesmo? Domingo passado festejamos Pentecostes, o dom do Espírito Santo à igreja. Domingo retrasado foi a festa da Ascensão do Senhor Jesus. E nesse domingo da Santíssima Trindade, eu escolhi como tema o seguinte: convidados a fazer a plena experiência do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir. Convidados a fazer a plena experiência do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos refletir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Pois bem, na solenidade da Santíssima Trindade, a liturgia apresenta-nos os últimos 5 versículos do Evangelho de Mateus. 5 versículos nos quais o evangelista resume toda a sua narrativa. Nesses 5 últimos versículos, que serão justamente os versículos deste domingo. Comecemos lendo a primeira parte do versículo 16 do capítulo 28 de Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia. Ora, logo de início, o evangelista deixa claro que os discípulos já não são 12. Por quê? Quem está faltando? Justamente, Judas Iscariotes. Ele está desaparecido. Mas não porque traiu Jesus. Pedro, por exemplo, também negou Jesus e está aí presente entre os 11. Por que Judas está desaparecido? Ora, no Evangelho, Jesus havia dito, abre aspas, vós não podeis escolher ou servir a Deus e a Mamão. Está no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus. Isto é, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Judas fez a sua escolha. Ele escolheu o dinheiro e destruiu-se a si mesmo. Prossigamos agora lendo a segunda parte deste mesmo versículo 16. Então, eles foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Ora, Jesus jamais havia indicado alguma montanha na Galiléia. De fato, há um convite 3 vezes no Evangelho de Mateus, 2 vezes da parte de Jesus e 1 vez da parte de um anjo, aos discípulos, para irem e subirem à Galiléia para encontrarem o Cristo ressuscitado. Porém, nunca nesses convites para ir à Galiléia foi mencionado um lugar específico, muito menos uma montanha. Por que o evangelista não diz aqui uma montanha? Afinal, a Galiléia é uma região montanhosa, há vários montes. Mas o evangelista diz sobre a montanha, ele fala a montanha, com artigo definido. Portanto, é uma montanha que se conhece. Qual é esta montanha? A expressão montanha, neste evangelho, apareceu para a montanha das bem-aventuranças. Se a gente abrir Mateus capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus sobe para a montanha, né? E ali ele vai fazer a grande pregação. O que o evangelista está dizendo, e que é válido também para nós hoje, o que será que ele quer dizer com isso? Ora, a experiência do Cristo ressuscitado não foi um privilégio concedido há 2000 anos atrás a um pequeno grupo de pessoas, mas uma possibilidade para todos os crentes de todos os tempos. Como se faz isso? Basta ir à Galiléia, à montanha das bem-aventuranças. Isto é, acolher a mensagem de Jesus resumida e formulada nas bem-aventuranças, que tem este significado básico. O que as bem-aventuranças, no fundo, quer dizer para nós é o seguinte: preocupai-vos com o bem dos outros, permitindo que Deus, como Pai, cuide de vocês. E nisso vocês farão a experiência visível de Deus. Isso é ir para a montanha. Prossigamos agora lendo o versículo 17 do capítulo 28 de Mateus. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, eles vão para esta montanha específica. É a montanha das bem-aventuranças. Ao verem Jesus, prostram-se diante dele. Portanto, eles admitem estar vendo alguém na condição divina.
estar vendo Deus, por isso eles se prostram em atitude de adoração, de respeito. No entanto, alguns duvidaram, diz o Evangelho. Mas do que eles duvidaram? Não duvidam que o que vem é o Cristo. Não duvidam da ressurreição de Cristo, porque eles se prostram. Do que eles duvidam então? Ora, não podemos esquecer que foram os discípulos que disseram: estamos prontos para morrer por você. Basta conferirmos lá Mateus capítulo 26, versículo 35. Contudo, assim que viram os guardas virem prender Jesus, fugiram todos e o abandonaram. Negaram-no. E agora eles não sabem se são capazes de atingir este nível de vida passando pela morte e perseguição, como eles viram acontecer com Jesus. Eis o que eles duvidam. Eles não duvidam de Jesus, mas duvidam de si mesmos. A mesma palavra duvidar aparece mais uma única vez no Evangelho. Quando Jesus convidou Pedro a andar sobre as águas do Mar da Galileia e ele começou a afundar. E Jesus o repreendeu dizendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. Portanto, é o mesmo verbo, duvidar. Continuemos. Mateus agora, versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Pois bem, Jesus vai ao encontro das fraquezas, das fragilidades dos seres humanos. Esse é o significado da expressão Jesus aproximou-se. Ora, no início do Evangelho, foi o diabo quem ofereceu o poder ao Senhor através da adoração do poder. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 9. Ora, Jesus mostra que alcançou a condição divina não através do poder, como queria o diabo, mas através do dom de si mesmo, do amor. Vejamos agora o versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, a esses discípulos imperfeitos, que ainda não entenderam muito, estão ligados à ideia da restauração do reino de Israel, que não compreenderam a universalidade do reino de Deus, que se mostraram incapazes de resistir ao teste da prisão, julgamento, morte de Jesus, Jesus, aceitando-os como são, diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus não faz um curso de aperfeiçoamento para eles. Por quê? Ele não precisa de pessoas perfeitas, mas de pessoas assim, com suas fraquezas. Paulo escreve em uma de suas cartas que temos esse tesouro que Cristo nos deixou guardado em vasos frágeis, em vasos de barro. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Portanto, a força da mensagem do Senhor Jesus é o que conta, mesmo diante da nossa fraqueza e fragilidade. Então Jesus envia-os para fazer discípulos a todas as nações pagãs, isto é, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, esse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é uma fórmula litúrgica. Jesus convidou os discípulos a segui-lo para se tornarem pescadores de homens e salvá-los daquilo que possa levá-los à morte. Agora, os convida a dar a esses homens, a esses seres humanos, a vida. Ele convida os seus discípulos a doarem vida, a batizar. O verbo batizar significa imergir, fazer com que vivam a plena experiência do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A plena realidade, a plenitude de Deus. É esse o convite de Jesus. Vejamos agora o último versículo do Evangelho deste domingo da Trindade. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo.
Ora, a única vez que se fala de mandamentos, de algo ordenado por Jesus, é justamente na explicação das bem-aventuranças. Portanto, Jesus não nos convida a anunciar uma doutrina, mas a fazer aprender uma prática que é a das bem-aventuranças. Cuidar do bem dos outros para permitir que Deus, como Pai, cuide de nós. Pois bem, se existe isto, e aqui está a grande garantia de Jesus, ele fala: eis que eu estarei convosco. Desde o início do Evangelho, Jesus foi definido como o Deus conosco, como a gente pode conferir em Mateus capítulo 1, versículo 23. Um Deus que não se deve procurar, mas acolher, porque é Ele que vem ao nosso encontro. Ele já está conosco. E ir com Ele e como Ele na direção das outras pessoas. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou melhor, até o fim dos tempos. Não é um prazo de validade que Jesus está aqui nos dando, mas uma qualidade de presença. Ele está dizendo o seguinte: se a comunidade se compromete com Ele e como Ele a ser uma bem-aventurança na sociedade e proclamar essas bem-aventuranças, pode ter a certeza de que o Senhor a acompanha e potencializa a sua atividade. Muito bem. Após essa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço eu as minhas considerações sobre essa festa da Trindade. E eu começo citando uma belíssima frase de Santo Agostinho: você vê a Santíssima Trindade se você vê o amor. Vou repetir: você vê a Santíssima Trindade se você vê o amor, porque Deus é ágape, vai dizer Santo Agostinho. A melhor e maior notícia, reparem bem nisso, a melhor e maior notícia que a solenidade de hoje da Santíssima Trindade nos traz é justamente esta: Deus é Trindade, por isso Ele é um mistério de amor. Em sua mais profunda intimidade, Deus é amor, acolhida e ternura. Isso, à primeira vista, pode parecer óbvio e já sabido. No entanto, retrocedendo aos tempos antigos, antes de Cristo, o Deus ou os deuses que eram venerados e cultuados não tinham quase nada a ver com amor, acolhimento, ternura e misericórdia. Pelo contrário, o costume era ressaltar as qualidades de Todo-Poderoso e Eterno de Deus. A descrição da divindade muitas vezes se identificava com autoritarismo, tirania, castigo, violência, etc. No entanto, o Deus de Jesus, o Deus que Ele nos revela, não tem nada a ver com essas imagens divinas. A mudança que Jesus realiza é imensa. Ele parte de um Deus considerado como poder e prega e faz as pessoas fazerem a experiência de um Deus adorado alegremente como amor. Isso tudo é consequência de nosso Deus ser trino, e não único, e não sozinho. Sendo trino, Deus se revela como comunhão. Deus, o Pai, nos ama tanto que nos enviou seu Filho, Jesus, para que, pela força do Espírito Santo, possamos alcançar nossa própria humanidade, a qual reside na bondade, na ternura, na fraternidade, conforme observa José Maria Castillo, teólogo espanhol muito famoso que perdemos recentemente. Ele diz: necessitamos de Deus, necessitamos desse Deus. No carinho mútuo, nós o encontramos. Fecha aspas. Ora, uma fé fundamentada nesse Deus uno e trino muda tudo. Muda a pessoa que crê e, por conseguinte, mediante o seu testemunho de amor e misericórdia, muda o ambiente ao seu redor também. Mas Deus não é onipotente? Alguém poderia se perguntar. Ele não tem o máximo poder? Ele não é o Senhor de tudo e de todos? A essas interrogações somente cabe uma resposta, aquela dada pela vida e pregação de Jesus de Nazaré. Abre aspas, ele diz:
É o amor de Deus que é onipotente. Deus não pode fazer tudo. Deus só pode fazer o que o amor infinito pode. E sempre que esquecemos disso e saímos da esfera do amor, criamos um Deus falso, uma espécie de ídolo estranho que não existe. É o que nos diz o biblista José Antônio Pagola. Deus é só amor e não pode fazer outra coisa a não ser amar-nos. Nisso se resume o mistério da Trindade. E agora, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo da Trindade, eu convido cada um de vocês a rezar comigo esta oração, que já está aparecendo aí na sua tela. Senhor Deus Todo-Poderoso, eterno e inefável, sem fim nem princípio, Deus que confessamos uno na Trindade e trino na unidade. Só a Ti adoro, louvo, bendigo, glorifico. A Ti, misericordioso e bondoso, dou graças por me libertares da noite da infidelidade e do erro e me permitires tornar-me participante da Tua graça. Por favor, Senhor, completa a obra de Tua misericórdia que começaste em mim. Concede-me sempre pensar, falar e agir como quiseres. Guarda-me em todos os lugares com o Seu amor gratuito e deixe-me, embora indigno e miserável, chegar à Tua visão. Amém. Um abençoado domingo a todos vocês. Fiquem sempre aqui conosco na meditação do Evangelho Dominical. Beijo no coração de todos.